Graça e paz, meus irmãos. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém. Somente esse ponto. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém. Meus irmãos, esse texto do Apocalipse, ele mostra a última igreja na terra antes do arrebatamento. Nós sabemos que a igreja ela só vai no Apocalipse até o capítulo 3. No capítulo 4 em diante, a igreja é arrebatada até os céus. O capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse, ele mostra a igreja arrebatada. Então a igreja na terra, ela só vai até o Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14, que é a última igreja de Laodiceia. Na verdade, são 7 igrejas da Ásia Menor que fica numa região da Turquia, né, da atual Turquia, que hoje existe somente as suas ruínas, mas no sentido profético representa os 7 tempos da igreja, desde a ascensão de Jesus até o dia do arrebatamento da igreja. Por exemplo, a igreja em Éfeso é o início da igreja. A igreja de Esmirna, a segunda igreja, é a igreja das catacumbas de Roma. A igreja do período da perseguição. E assim vai. A igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, representa o casamento, quando Constantino fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então são 7 tempos da igreja na terra, que representa, no sentido profético, representa o período da igreja desde a ascensão de Jesus até o dia do arrebatamento. Agora o interessante, meus irmãos, que na igreja de Laodiceia, que é a última igreja antes do arrebatamento, ele se apresenta como o Amém. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, diz o Amém. A pergunta é, por que Jesus ele se apresenta como o Amém na igreja de Laodiceia? Quando nós analisamos, por exemplo, Apocalipse, capítulo 2, na primeira igreja de Éfeso diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta é a primeira igreja. Jesus se apresenta a ela como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Na segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, ele se apresenta assim: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Na terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, ele se apresenta assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Na quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, o Senhor se apresenta assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Na quinta igreja, meus irmãos, que é a igreja de Sardes, ele se apresenta assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Na sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, ele se apresenta assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora na última igreja, ele se apresenta desta forma. A pergunta é, por que Jesus, em cada igreja, ele apresenta de uma forma? E na última igreja, ele apresenta assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém. O que é o Amém?
A pergunta é, por que Jesus se apresenta como amém? É porque é o fim da igreja, meus irmãos. É o fim da igreja na terra. No Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, termina assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse termina no versículo 21, dizendo amém. Ou seja, o fim. Então, por que Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia como sendo o amém? É porque é a última igreja na terra. É exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Não haverá igreja dentro da grande tribulação. Haverá um povo que ficou na grande tribulação fugindo, sendo perseguido pelo anticristo. Mas a igreja, a última fase da igreja é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a última igreja na terra antes do arrebatamento. Na grande tribulação é os crentes que foram deixados para trás no arrebatamento e vão ser perseguidos pelo anticristo. Então a igreja, ela não estará na grande tribulação. A igreja de Filadélfia, que será arrancada dentro desta igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, ela será retirada dentro desta igreja de Laodiceia. Ou seja, uma igreja dentro da outra igreja. Um remanescente fiel que não se droga a Baal. Esta será arrebatada. Então Jesus, ele se apresenta a Laodiceia como sendo amém. Ou seja, o fim. Amém quer dizer fim. Terminou. Terminou o tempo dos gentios. O arrebatamento vai acontecer quando terminar a plenitude dos gentios. Não é o tempo dos gentios, eu errei aqui. Plenitude do gentio é uma coisa, tempo do gentio é outra coisa. Então o arrebatamento acontece quando termina a plenitude dos gentios. A plenitude do gentio, ela está colocada entre a rejeição de Israel e a nova aceitação, aonde Deus vai tratar os últimos 7 anos com os judeus na grande tribulação, meus irmãos. Então isso é muito interessante, Cada igreja ele apresenta de uma forma, e na igreja de Laodiceia, que é a última igreja na terra, ele apresenta como amém, ou seja, terminou, assim seja, é o fim. São os 7 períodos da igreja na terra, como eu disse aos irmãos. Começa com Éfeso e termina com Laodiceia. A última igreja que está na terra antes dele vir no arrebatamento. E exatamente é nesse tempo, meus irmãos, que nós estamos vivendo. Laodiceia é uma igreja apostata. Laodiceia é uma igreja rica. Laodiceia é uma igreja milionária. Laodiceia é uma igreja que não tem falta de nada. É um cristianismo rico, um cristianismo boiadeiro, fazendeiro. É um cristianismo televisivo. É um cristianismo riquíssimo. Mas está cego. Está precisando de colírio para enxergar. Precisa de colírio para enxergar. Não enxerga que Jesus está vindo. Então Jesus, ele se apresenta em Laodiceia como amém. Por que ele apresenta como amém? Porque Laodiceia é a última igreja. A igreja, ela é arrebatada no capítulo 4 e ela só vai aparecer no Apocalipse no capítulo 19, quando Jesus volta em Jerusalém na sua segunda vinda. Portanto, a igreja, ela não vai estar nos 7 anos da grande tribulação. A igreja não vai estar nos últimos 7 anos do governo humano. A igreja, ela não vai estar na última semana de Daniel na terra, meus irmãos. Então vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos, porque o arrebatamento da igreja está por um fio a acontecer. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.